Baal, eu já falei aqui no canal algumas coisas que representam Baal. É uma das primeiras palavras que a gente vê na Bíblia, porque ela foi traduzida para a gente, né? Foi escrito da mesma forma que está escrito em hebraico, está escrito em português também. Baal é a mesma palavra para hebraica. Essa é uma das palavras para ídolo, Baal. E o que é que significa Baal? Ok? O que é que significa Baal? Olha, Baal, você vê algumas denominações sobre Baal, né? Você vê lá Baal Peor, Baal Berite, você vê Baal Haddad, Baal Zebub. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles e você vai entender uma coisa interessante. A palavra Baal, ela é exclusiva para um ídolo. E como a terra de Canaã, né, ela era cheia de povos, né, jebuseus, amorreus, ferezeus, era lotado de outros povos, cada povo tinha um Baal, que quer dizer um ídolo, ou vários Baalins, que é o plural de Baal. Às vezes o mesmo povo tinha não apenas um Baal, mas tinha vários outros ídolos. E a palavra para ídolo é Baal. Só que para nós foi traduzido como ídolo, né? Mas Baal vai muito mais do que ídolo, vai um pouco mais à frente disso, vai mais além do que ser ídolo. Baal, a palavra Baal, ela existe em Israel até o dia de hoje, porque ela é uma palavra comum à língua hebraica. Ela é uma palavra muito comum à língua hebraica. Eu posso chegar numa loja, por exemplo, e querer falar com o proprietário daquela loja lá em Israel. Se eu for querer falar com o proprietário dessa loja lá em Israel, sabe como é que eu vou perguntar? Eifo Baal Shelahanut Zé. Onde está o Baal dessa loja? Baal significa proprietário. Eu posso perguntar onde está o proprietário dessa loja, se eu quiser conversar com o proprietário da loja. Então eu vou perguntar Eifo Baal. Onde está o Baal? Onde está o proprietário dessa loja? Baal significa proprietário. Sabia disso? Eu sei que alguns de vocês não sabem, mas Baal também significa outra coisa, além de proprietário. Significa senhor. Onde está o senhor dessa loja? Onde está o senhor desse lugar? Baal também significa senhor. E Baal também significa dono. Exatamente. Baal também significa dono. Quem é o dono desse carro? Baal, sei lá, Azé. Quem é o dono desse carro? Quem é o Baal desse carro? Quem é o dono, o proprietário desse carro? Mas também Baal significa, também Baal significa, sabe o quê? Marido. Uhum, marido. E foi Baal ali. Onde é que está o meu marido? Então, Baal significa dono, proprietário, senhor, marido. Por que que o ídolo daquele tempo significava Baal, então? Porque o povo cananita, eles queriam mostrar para Israel, utilizando uma palavra da linguagem hebraica, eles queriam mostrar para Israel a importância dos ídolos que eles tinham para eles. Qual era o significado para eles dos ídolos que eles tinham? Estão me entendendo? Então, vamos pegar uma palavra hebraica para que aquele povo que tem um único Deus, eles entenderem quem somos nós. Aline, obrigado, viu, Aline? Deus te abençoe, Aline Corrêa. Para aquele povo entender quem somos nós, quem o meu Deus é para mim. Para aquele povo que tem um Deus único, que absurdo, que coisa horrorosa. Era o que o povo cananita pensava da nação de Israel. Então, eles pegaram uma palavra da nação de Israel, uma palavra hebraica daquela nação, para que a nação de Israel entendesse o que era para aquele povo cananita o ídolo deles. Entende? Entendesse o ídolo deles. O que representava esse ídolo deles para eles? Era um senhor, era um proprietário, era um marido, era um dono. Era isso que Baal significava para esse povo cananita. E mais, eles não tinham apenas um Baal, como eu já falei, eles tinham vários. Então, por exemplo, você vê lá na Bíblia falando Baal Haddad, né? Ou em português eu posso falar Baal Haddad, né? Baal Haddad, em hebraico. Era um deus dos amorreus.
o Baal Hadad, ok? Era o deus dos amorreus. Shalom, Ju, adoradora, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Baal Berit. Berit vem da raiz da palavra Brit. Talvez você já ouviu em hebraico falar de Brit Hadashah, que quer dizer a nova aliança. Baal Berit era o deus, até anotei aqui, de alguns outros povos cananitas ali, que significa o deus da aliança. Significa, com esse deus aí, eu, pessoa, fiz uma aliança. E aliança, você sabe, né? Que as alianças, elas são referentes a duas partes que derramam sangue para um testemunho de um acordo que eles estão fazendo de estarem juntos em todas e muitas outras situações. Então, o Baal da aliança provavelmente significava que muito sacrifício deveria ser feito naquela região em prol daquele Baal, em prol daquele ídolo. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, sobre os sacrifícios. A gente tem também na Bíblia o Baal Peor. Peor não tem uma tradução. Peor é nome de um monte que tem na região ali de Israel, entre Moabitas e Midianitas, na parte mais oeste de Israel, entre Moabitas e Midianitas. Então, Peor é o nome daquela região. Então, Baal Peor, que você vê ali na Bíblia, é o deus daquele pessoal daquela região, daquela montanha chamada Peor, ok? E tem um aqui muito que você já ouviu falar. Sabe a palavra Belzebu? Você já deve ter ouvido muito falar sobre essa palavra, né? Belzebu. Alguém já ouviu? Coloca aí para mim. Já ouviu? Fala só do joinha. A palavra Belzebu. Quem já ouviu? Faz aí, gente. Cadê o joinha de vocês? Ou vocês nunca ouviram sobre Belzebu? Ok. Obrigada. Belzebu, olha lá, agora começou o joinha. Sim, 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 sim. Dalmo, Ju. Sim, já ouviram, né? Belzebu vem de Bel, quer dizer Baal. Zebu é Zivuv. Belzebu é uma conjunção também de um Baal com uma outra palavra, Zivuv. Belzebu. Baal Zivuv. Sabe o que quer dizer? Baal, você já sabe agora, senhor, proprietário, dono, marido, ídolo. Zivuv quer dizer moscas. Tá amarrado, amém, tá amarrado. Zivuv quer dizer moscas. Então, Belzebu quer dizer o ídolo das moscas. Por que ídolo das moscas? Porque aonde existia uma região lá na terra de Canaã, onde eles colocavam um dos Baals, que é chamado Moloque. E esse Moloque também era um Baal, que também é conhecido como Belzebu, como Baal Zivuv. É horrível, gente, é muito ruim mesmo a gente estudar um pouco sobre isso, mas é necessário para onde eu quero chegar. Esse específico, né, que origina o nome Belzebu, ele é um Baal de Moloque. E esse ídolo, ele é gigantesco, era um ídolo muito gigante, uma estátua mesmo, gigantesca, parecia assim, o corpo de uma pessoa e cabeça de um búfalo ou de um boi, e na barriga dele tinha uma fornalha, e eles sacrificavam crianças nessa fornalha. Os pais levavam crianças para serem sacrificadas nessa fornalha. Então, era muito ruim. E ele ficava numa região em que se levava lixos para essa região. Então, onde tem lixo, não tem tratamento, e tem isso tudo, isso cabeça de bode, ou às vezes cabeça também de boi mesmo. E aonde eles levavam essa estátua, ela ficava, eles levavam muitos lixos que vinham de dentro das cidades e colocavam para o lado de fora das cidades para ser queimado. Então ali dava muita mosca por causa do cheiro de lixo, colocavam enxofre para poder queimar. Isso também tem uma ideia da noção do inferno que a Bíblia diz. Entende? Enfim, é ruim falar um pouco sobre isso, mas essa é a ideia do Belzebu, do Baal Zivuv, ok? Então, eram muitos Baalins que existiam ali na nação, em volta da nação de Israel, em outras regiões. Então, todos esses Baalins
o que as nações, né, que tinham esses baalins, esses ídolos, né, para elas, eles queriam mostrar para Israel quão importante eles eram. Então, por isso, eles eram chamados de Baal, tá? Dono, proprietário, marido, senhor.